E aí, pessoal, beleza? Então é o seguinte, na verdade, agora que eu quero compartilhar o contato que eu tive com religião. Na verdade, eu fui uma pessoa que nunca acreditei muito em religião, nunca tive muita religião. Desde criança, eu nunca me familiarizei com nenhuma religião. Fui na igreja católica para me batizar e nunca mais voltei. Ia de vez em quando no fundo da igreja, lá para fumar maconha, mas não frequentava nenhuma religião. E para charme, eu dizia que era ateu, dizia que era anticristo. Não, eu sou anticristo, não acredito em Deus. Eu gosto de rock, né? Eu tive algumas bandas de rock, né? Quando eu era adolescente, com 14, 15 anos de idade, tive uma banda com 3, 4 amigos e foi muito divertido. A gente ensaiava num porão e tal, e a gente falava, eu falava que era anticristo e não acreditava nisso, que era satanista e tal. Mas nunca acreditava em nada, nunca acreditei em nada. E por ironia do destino, uma certa feita eu fui parar em uma igreja protestante. E aí foi o meu contato que eu tive com religião ali, só que eu não gostei muito do que me falaram, não. Porque me falaram que eu era um pecador e que eu estava indo para o inferno e eu precisava aceitar Jesus. Eu falei, que papo louco é esse? Como assim, você me conhece? Da onde que eu sou pecador? Qual o pecado que eu fiz? Que pecado que eu cometi? Não, você não, foi Adão. Eu falei, e aí? Mas quem que é Adão? Quem que é esse cara aí? Eu não conheço nenhum Adão. Não, é porque Adão, ele era casado com Eva e comeu uma fruta lá e ele pecou, desobedeceu a Deus e você tá pagando a conta. Eu falei, não, isso é um papo furado, cara. Eu não concordei com esse papo aí não, cara. Porque que é o seguinte, eles dizem que eu tenho uma natureza pecadora, é a natureza adâmica, a natureza pecaminosa. Você é um pecador. Mas quem disse que eu sou pecador? Porque Adão pecou? Não, isso não é justo. Isso não é honesto. Isso não é certo. Eu não achava certo. Por que que eu vou pagar a conta de um cara que errou? Não conhecia Adão. Primeiro, eu nem pedi para nascer. Já começa aí. Eu não pedi para nascer. Segundo, eu não conhecia Adão. Não vi a Eva pelada. Não comi a maçã. Eu sei que não é maçã, né? Mas eu não comi o negócio, aquela fruta lá. E eu sou pecador? Errado. Mas, como eu fui parar naquele lugar lá, eu fiquei assim meio que calado, mas sem concordar. Só que aí eu comecei a estudar e fui fazer faculdade de teologia. Eu sou formado em teologia. E aí quanto mais eu estudava, mais eu via que não era bem daquele jeito. A Bíblia mostra, no livro de Romanos, no capítulo de número 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Diz assim, se pelo pecado de Adão, todo mundo se tornou pecador, todo mundo herdou esse pecado, muito mais os que receberem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida através de um outro maluco, Jesus. Porque aí a ideia que a igreja protestante estava me ensinando era que Adão pecou e eu virei um pecador. E aí eles falaram o seguinte, Jesus acertou. E aí em Jesus você vai acertar também. Aí começou a fazer mais ou menos um pouco de sentido. Só que eu comecei a achar meio complicado um monte de regras, um monte de ritos, um monte de dogmas. Porque, primeiro, eu não fiz nada para ser um pecador. O que eu fiz para ser um pecador? Nada. Eu nasci e falaram para mim, Adão pecou e você está pagando a conta. Eu não fiz nada. Então, qualquer coisa que eu faça para me justificar desse pecado que não fui eu que cometi, Deus é injusto. Porque se eu não fiz nada para ser pecador, eu não tenho que fazer nada para me justificar. E foi aí que eu entendi que São Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, e versículo de número 17, que ele diz assim, você não fez nada para ser um pecador, foi Adão que fez. Então agora você não precisa fazer nada para ser justificado. Jesus vai fazer. Então, da mesma maneira que eu não fiz nada para ser um pecador, eu não preciso fazer nada para ser justificado
do meu pecado. Da mesma maneira que eu não fiz nada para ser um pecador, eu não preciso fazer nada para ser justificado do meu pecado, ou seja, para ser um santo. Adão pecou, eu virei um pecador. Jesus acertou e eu virei um santo. É assim que funciona. Mas é muito simples, Alessandro. É bem simples. Adão pecou e eu estava condenado, eu tinha uma natureza. E segundo essa história, eu estava indo para o inferno. E depois a gente vai falar sobre isso. Só que agora, Jesus acertou. E eu não estou indo mais para o inferno. Agora, eu estou indo para o céu. E depois a gente vai conversar disso também. Ficou fácil o entendimento? O que eu fiz para ser um pecador? Nada. O que eu tenho que fazer para ser justo? Nada. Apenas crer. Da mesma maneira que eu recebi uma informação, você é um pecador. Da mesma maneira que eu recebi essa informação, agora eu estou recebendo uma informação, você é justo. Como? Porque Adão errou, você virou pecador. Porque Jesus acertou, você virou justo.